Bom dia, pessoal! Estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa e hoje eu vou trabalhar alguns assuntos, né? Não é um assunto só. Eu trouxe aqui questões para que eu possa discutir com vocês, para a gente poder entender algumas partes aí das questões. Na verdade, eu trouxe uma prova na íntegra, tá? Para a gente poder trabalhar um pouquinho de leitura de texto, compreensão, a parte básica que nós temos aí das questões de língua portuguesa, tá? Então, aproveitando aqui, tá aqui, nosso QR Code aqui, estamos com uma super promoção aí no Alphacom, aproxime ali a tela do seu celular, vá lá, direcione ele para o QR Code, já que vai ser daí direcionado para o link, e você pode aí conferir o que tem de novidade, de oferta para você, tudo bem? Não dá para perder não, pelo menos vá lá, mire a câmera aí, confira, saiba o que tem de novidade. Quem sabe é algo que você esteja esperando, tudo bem? Então, agora, vamos começar aqui, ó. Eu deixei aqui o chat aberto, tá? O material, eu não sei se já tá com vocês postado ou não, tá? Mas deixei aqui o chat aberto. Depois eu vou deixar aqui, ó, tiverem dúvidas, podem mandar que depois eu respondo. Então, ó, Ismael, nosso monitor online aí, o Igor também, Lucas também, ó, Anderson Pires, cheio de monitores online aqui hoje, que maravilha, tá? Então, podem aproveitar, se tiverem dúvida, coloquem no chat que eu tiro a dúvida para vocês, tá? Aproveitem aí, né? Muito bom quando a gente consegue entender, tirar dúvida, né? Não ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, ai, será que é isso ou não é? Aproveitem que eu tô aqui ao vivo, então eu consigo tirar dúvida para vocês, tudo bem? Vou aqui começar a aula com vocês e vou começar ainda pensando o seguinte: o que nós vamos pensar, tá? Nós estamos trabalhando com provas de língua portuguesa e eu vou começar com uma questão que envolve a parte de compreensão de texto. O que você vai cuidar aqui, ó? Quando a gente trabalha com uma compreensão de texto, o primeiro passo para que você consiga resolver uma questão de compreensão textual é fazer a leitura do texto de forma adequada. Como assim de forma adequada? Ler um texto numa prova de concurso, vestibular, uma prova de seleção mesmo, sabe? Nós temos aí, não é igual você ler, eu vou ler um livro, não. Eu vou ler uma notícia, também não. Não é a mesma coisa. Por quê? A leitura, ela pressupõe praticamente metade da sua resposta. Como assim? Quando você lê de forma adequada, de forma direcionada, você consegue entender realmente qual é o objetivo da questão. Consegue ir para a questão com mais segurança, tá? Muitas vezes, uma leitura atenta já ajuda você a praticamente entender o que a questão quer que você faça. Então, tem que pensar assim, a leitura do texto tem que ser feita de forma direcionada. Aí, o que é uma leitura direcionada? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela, só para você entender, então, eu gosto de escrever muito. O que seria uma leitura direcionada? É assim, ó. Então, temos aqui o texto. O que você vai entender? Vou até colocar aqui, ó, separar aqui para você entender melhor. É o seguinte. Primeiro ponto que você tem que observar quando você vai fazer uma leitura de um texto, tá? O primeiro ponto importante, a primeira regra sua é o quê? Identificar a ideia central do texto, tá? Todo texto possui uma ideia central, todo texto. E essa ideia central, ela está contida no texto como um todo, tá? Dessa ideia central aqui, você vai buscar as ideias secundárias. E o que são ideias secundárias? Aí você tem lá várias informações que são somadas à ideia central. Então, essa é minha base aqui, tá? Quando a gente trabalha com as ideias principais, com as ideias secundárias, elas estão ligadas à ideia central aqui. Segundo ponto, você tem que observar e identificar qual é a finalidade do texto. Por quê? Todo texto, e não é um ou outro, todo texto, ele possui um objetivo, tá? Ele pode ser que ele queira narrar, relatar, comparar, sei lá, ele pode ter um monte de informação aqui, mas eu tenho que entender essa ideia dele. E terceiro ponto, você tem que identificar como se dá o encadeamento das ideias. O encadeamento das ideias.
Como assim? O que seria esse encadeamento das ideias? Porque tudo num texto tem que estar relacionado. Aqui, praticamente, é você identificar como se dá a coesão entre, agora é o grande lance, ó, entre frases, entre períodos, entre parágrafos, tá? Então, você tem que observar que entre as partes de um texto sempre vai existir um encadeamento de ideias. Então, aqui, ó, é a sua postura na hora da leitura de um texto, ou seja, não é uma leitura despretensiosa, uma leitura bobinha, tá? A leitura, ela tem que ser uma leitura muito bem direcionada. Não importa o texto, se for texto literário, não literário, não importa, é um texto curto, longo, não importa o texto que tenha. Sempre tenha esse cuidado. Identifique a ideia central. Todo texto precisa de uma ideia central. Por quê? Para que conceito de texto, tá? Para você entender o que é um texto. Texto é o texto, para que ele seja texto, você tem que ter o quê? Uma unidade temática. O texto eu não posso começar, se eu começar assim para escrever numa redação. No primeiro parágrafo eu falo sobre a guerra na Ucrânia. No segundo parágrafo eu falo sobre a importância da pesquisa, a pesquisa científica na Amazônia. No terceiro eu falo sobre descarte de resíduos sólidos. No quarto eu falo, sei lá, sobre o turismo no Brasil. Veja, tem nada a ver um parágrafo com o outro. Isso é um texto? Não. O texto, para que haja um texto, para que eu diga isso realmente é um texto, tem que ver uma unidade temática, ou seja, um assunto central que perpassa todos os parágrafos. Então, isso tem que acontecer. Aí, você tem que identificar na leitura a ideia central. Junto à ideia central, você vai encontrar várias ideias secundárias. Por exemplo, um conceito, um dado, uma estatística, uma citação, uma comparação, uma analogia, uma retrospectiva histórica, sei lá. Você vai encontrar algumas informações que completam, que trazem ideias a mais acerca da ideia central. Quanto à finalidade, a finalidade é assim, que o texto pretende fazer o quê? Pretende apenas expor uma informação, relatar algo, descrever, trazer, por exemplo, uma opinião, fazer uma comparação entre países, sei lá. Qual é a intenção desse texto? Terceiro ponto, encadeamento. Gente, não tem como. O texto tem que ter coesão. Por exemplo, frase 1, aí veio a frase 2. A frase 2 tem que ter relação com a frase 1. A frase 3 com a frase 2. A frase 4 com a frase 3. Frase 5 com a frase 4. E assim por diante. Não posso ter simplesmente frases que não se relacionam. Então, olha que não é... Por isso que eu falo, não é só você ler o texto. Eu tenho que ler de forma direcionada. Tudo bem? E agora é isso que a gente vai fazer, ó. Pessoal que está aqui acompanhando aqui o chat aí, ó. Todos aí, tá? Pessoal aí de Macapá, olha aí, que maravilha, hein? Gente, vocês estão aí no Macapá, no calor, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, agora está 15 graus. Hoje pela manhã, bem cedinho, estava 7. Ninguém merece, gente. Eu moro aqui há muitos anos, mas eu não me acostumo com o frio, não adianta, tá? É muito frio. Ainda hoje está 15 graus e tem sol. Então tá gostoso, sabe? Tá agradável, ó, só de camiseta, né? A gente ainda compra porque não, assim, o sol tá quente, sabe? O sol tá gostoso. Agora, fim de semana que fez 2 graus. Não tem, gente. Não tem que esquente os dedos, parece que eles vão congelar o dedo dos pés. Olha, é muito, muito, muito frio. Mas fazer o quê, né? Não tem jeito. A gente tem que aguentar o frio aqui. Eu não moro lá pro norte, pro nordeste, né? Tô aqui no sul, então tem que aguentar o frio. Não tem jeito. Agora, então, vamos para a leitura? Vamos. Vou fazer agora a leitura, tá? Só aproveitando aqui, ó. O Igor postou aqui pra gente, ó, para vocês acompanharem o blog do Alfacom, isso mesmo, ó. No blog sempre vai ter o blog sempre traz notícias, informações relevantes, qualquer alteração de edital, alguma coisa que acontece, o blog do Alfacom sempre traz notícias bem fresquinhas para vocês, tá? E, ó, QR Code aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o nosso QR Code aqui. Aproveite,
direcione a câmera do seu celular para o QR Code e fique atento e veja o que tem de novidade para você, que você talvez seja algo que você realmente precise, esteja esperando. Então, vamos lá. Vou agora para o texto, tá? E olha só, esse texto aqui, só para você entender, ó, é um texto, ele é Redemoinho em Dia Quente, é o título do nosso texto aqui, tá? Nós temos aqui o ano de publicação aqui. Então, veja, não é um texto que estava, por exemplo, na internet, né? Veja que é um texto divulgado numa editora. Então, você já tem, não é um texto acessível a todo mundo aqui. Então, vamos lá. Agora, leitura dele aqui, ó. Comprei uma Honda que estava na promoção e saí da loja dirigindo. Tá, primeiro ponto que você vai olhar aqui já é o seguinte, ó, olha só. Quando eu coloco comprei, você já percebeu aqui que você tem um texto que está na primeira pessoa do singular. Isso aqui influencia muito, tá? Que você tem a presença do eu aqui marcado. Você vai perceber também, que eu já vou deixar aqui destacado, ó, tava na promoção. Opa, tava. Isso já aqui já é uma marca de fala, é uma linguagem informal. Já tem que identificar isso na leitura, tá? Então, vamos lá. Ó. Comprei uma Honda que estava na promoção e saí da loja dirigindo. Feliz demais, me sentindo que nem uma passarinha em cima da moto. Opa, passarinha, perceba aqui, ó, quer dizer que isso aqui é feminino, tá vendo? Muito bem. O vento vem direto na cara, até arde o olho, mas é um sentimento gostoso de quase voar. Então, perceba aqui, ó, que nós temos uma situação inicial, tá? Ó, isso aqui é uma situação inicial. Você percebe que a pessoa fez o quê? Comprou uma moto. Primeiro, eu vesti o colete de mototáxi que guardei por 3 meses, enquanto esperava a oportunidade da moto. Saí pilotando pelo bairro. Não andei nem 3 quarteirões e uma mulher fez sinal com a mão. Para aí, mototáxi. Parei e ela me olhou assustada quando chegou perto. Oxe, e é mulher, é? Então, veja, aí ele fala, né? Aqui o texto fala sobre o colete de mototáxi. E olha que interessante essa frase aqui, ó. Olha esse contexto, essa construção aqui, ó. Parei e ela me olhou assustada. Oxe, e é mulher? É? Então, veja que aqui, ó, o texto já traz pra gente a situação aqui, ó, que é uma surpresa por ela ser mulher dirigindo uma moto com colete de mototáxi. Muito bem. Eu dei um sorrisinho meio troncho. Disse que, pois é. Ela montou na garupa e falou que pelo menos ficava mais à vontade para segurar na minha cintura. Não segurava na cintura de mototáxi, homem, que era para não dar liberdade. Eu disse que, pois é, de novo, tá? Então veja, ó, pois é, isso aqui é marca de fala, né, ó? Pois é, né? Ah, eu disse que, pois é, de novo. Fui deixar essa mulher tão longe que eu nem sabia onde era aquilo. Ela foi me ensinando. Parecia que não ia chegar nunca. O sol rachando. Então, veja, aqui, ó, nós temos a viagem do mototáxi aqui, ó. Quando a gente chegou lá, na frente de uma casa de taipa toda se desmontando, ela perguntou quanto tinha dado a corrida. Eu fiquei pensando por um tempo, ela me olhando impaciente, mas eu estava juntando a cara para falar que era R$ 10. Achando que ela ia reclamar do preço, falei 8, mas ela me entregou o dinheiro e sumiu para dentro de casa. Então, veja, aqui ela está falando sobre a corrida que ela fez de mototáxi aqui. E nesse ponto aqui, a discussão em relação ao valor que ela iria cobrar. Fiquei tomando coragem para voltar. Não sabia voltar, na verdade. Fiquei olhando para todo lado. O celular quase sem sinal. Longe demais. Longe de um jeito que nem 10 conto pagava. Ó, nem 10 conto. Veja de novo que é uma marca de fala aqui, ó. O resumo era, então, a minha burrice. Aí, ó, aqui ela tem uma... Aqui, o que ela chegou à conclusão dela, né? Otária demais, só R$ 8. Dirigindo na chinelada, com medo de qualquer cara de macho que apareça nas calçadas.
Eu só achava que iam me roubar. Imagina se levam minha moto zerada. Então, aqui, ó, ela está agora com aquela ideia, e agora, né? Com receio, com medo do que estava acontecendo. Fiquei nessa angústia, 2 horas perdida, até que avistei a estrada de volta para a matriz. Depois, comecei a reconhecer melhor as casinhas, as cercas, as placas. Entrei de novo na cidade com a maior alegria, mais feliz do que quando peguei a moto pela primeira vez. Então, veja, né? Ó, olha essa frase aqui, ó. Mais feliz do que quando peguei a moto pela primeira vez. Perceba, por isso que eu falo de encadeamento de ideias. Essa última frase você só entende se você leu o começo, entendeu que ela estava muito feliz demais porque conseguiu comprar a moto. Depois ela foi fazer uma corrida de mototáxi, foi para um lugar que ela nem sabia onde estava, não sabia como voltar, cobrou muito barato pela corrida e não sabia nem onde ela estava. Então ela ficou com medo de estar no lugar, de poder ser assaltada e tal. Então você só entende aquela frase que ela estava mais feliz naquele momento quando pegou a moto, se você entende todo o percurso da leitura. Então, por isso que a gente chama de encadeamento de ideias. A última frase, para que você a entenda, você tem que ter tido a leitura adequada no decorrer do texto. E é assim que a gente faz uma leitura de um texto, fazendo essas relações entre as partes. Não posso ler de forma inocente e desproposital. Tudo bem? Agora, vamos para a nossa pergunta? Claro, olha só. De acordo com as informações do texto, a narradora, ó. Então, ele coloca as informações, ó, isso aqui ele te dá para você de uma forma geral, e ele fala assim, ó, a narradora. Então, eu não sei, veja que é um enunciado muito genérico. Eu não sei, por exemplo, o que é que a questão quer que eu fale de verdade. Eu vou ter que ler agora para entender realmente o que eu vou fazer aqui. Então, veja, não é tão simples assim. Eu tenho que agora olhar de forma geral aqui. Muito bem. Então, tá assim, ó. Veja só. A narradora revoltou-se ao concluir que a cliente quis fazê-la de otária. Aí, vamos lá. A cliente quis fazê-la de otária e, temendo ser por alguém, voltou rapidamente para a Praça da Matriz. Veja, a ideia de otária, ela que é a minha burrice, otária demais, ela é que se achava otária. Então, veja, não foi a cliente que quis nada aqui. B, ficou constrangida ao perceber a hesitação da cliente pelo fato de a narradora não conhecer os arredores da cidade, a mulher dizia, não, na verdade o constrangido aqui, ó, era pelo fato de que a mulher fez o quê? Oxe, e a mulher? Então, isso daqui é por conta do fato de ela ser mulher. Muito bem. Aí depois, reconheceu que a primeira corrida não compensou financeiramente. Realmente, né, ó, não compensou porque ela cobrou R$ 8 só, e ela fala no texto ali. Todavia, ao retornar à cidade, a sensação de superação suplantou as adversidades. Olha só o que ela falou para você aqui, ó. Todavia, a sensação de superação. O que você tem aqui? Quando você trabalha com essa leitura, veja a última frase, ó. Mais feliz do que quando peguei a moto pela primeira vez. Então, olha que interessante. Essa questão C, essa letra C, ela fala bem certinho acerca da ideia que nós temos de que ela ficou muito feliz porque ela estava perdida e conseguiu se encontrar. Então, ó, a letra C até agora parece que tá legal aqui. Aí, vamos lá. Depois, notou que a cliente habitualmente mais confiante a ser conduzida por homens? Não, né? É o contrário, ela não gostava de ficar com homens, não. E comprou o colete especificado por lei quando pensou pela primeira vez em exercer a profissão. Não, né? Veja só, ele fala assim pra gente, ela fala assim no começo, ó. Eu vesti o colete que guardei por 3 meses, quando esperava a oportunidade da moto. Então, veja, realmente,
A letra C aqui fica a mais adequada. Então, olha que interessante. Nós temos aqui uma questão que, se você ler o texto de forma adequada, bem certinho, entendeu a dinâmica do texto, percebeu o objetivo, finalidade, ideia central e o encadeamento, você consegue ir para a letra C com mais segurança. Percebeu? Aí você não cai no que a banca gosta de confundir aqui as informações. Por isso que é tão importante que você entenda isso. Identifique essas partes do texto, perceba como o texto se organiza. Isso é essencial, tá? É muito importante que você tenha essa percepção aqui. Tudo bem? Maravilha! Vamos para a próxima questão aqui. Questão número 2, ó. A questão 2, ela traz para você o seguinte. Agora, vamos para o comando aqui, tá? Tá assim, ó. Assinale a alternativa em que as expressões destacadas nos trechos do texto indicam respectivamente. Ó, vamos lá. Respectivamente quer dizer que tem que ser na mesma ordem, tá? Já deixa isso muito claro, ó. Na mesma ordem. Na mesma ordem. Cuidado para não ser confundido aqui. E aí depois nós temos causa, intensidade e reiteração, tá? Então, veja como é importante que você entenda essa perspectiva aqui. Entenda a lógica aqui, para você não ficar refém aqui. Muito bem. Então, veja. A banca quer que você coloque, então, primeiramente, uma ideia de causa, depois intensidade e depois reiteração. Agora, olhando o que a banca te dá aqui de informações, tá? Primeiro ponto que você vai olhar aqui. Aqui, provavelmente, você tem que observar primeiro como as palavras foram organizadas. Então, olha só. Na letra A tá assim. Não andei nem 3 quarteirões e uma mulher fez sinal com a mão. O sol rachando com medo de qualquer cara de macho que aparecia nas calçadas. Veja, ó. Que ele fala assim para você. Não rachei, não andei nem 3 quarteirões e uma mulher fez sinal com a mão. Então, veja que aqui, ó, esse E, o que que ele faz aqui? Ele traz uma adição de informações. Não é uma causa. A mulher fez sinal com a mão, não é a causa dela ter andado 3 quarteirões. Então, veja, aqui já está estranho de cá. Aí, depois, continuando. Guardei por 3 meses enquanto esperava a oportunidade da moto. Eu vou primeiro, não, uma dica para você. Veja que a banca deu para você ali, ó, 3 situações, colocou lá. Causa, intensidade e reiteração. Tem que ser nesta ordem. O que eu faço para agilizar minha leitura? Eu vou olhar só agora os primeiros termos destacados para verificar qual deles a causa aparece, entendeu? Em vez de você ficar olhando todos os 3 em cada opção, você perde muito tempo. Então, você vai olhar o quê? Olha o primeiro item de cada alternativa. Aí, para você identificar se tem relação de causa marcada ali, tá? Você ganha tempo na hora de fazer a questão. Então, olha só. A letra B tá assim, ó. Guardei por 3 meses enquanto esperava. Opa! Se eu guardei por 3 meses enquanto esperava, tá? O que a gente vai ter aqui? Enquanto me dá uma... Opa! Enquanto aqui, ó, me dá uma ideia de tempo. Não é causa aqui, não. Muito bem. Aí, depois. Feliz demais, me sentindo que nem uma passarinha. Ó, me sentindo que nem uma passarinha. Veja que eu tenho aqui uma comparação. Muito bem aqui. Aí, continuando. Não segurava na cintura de táxi, de mototáxi homem, que era para não dar liberdade. Tá, por que eu não segurava? Para não dar liberdade. Veja que a partir daqui, nós temos a causa, que é o motivo que nós temos aqui, acerca de não segurar na cintura de mototáxi homem. Opa, então aqui já tem uma causa, já deixa marcado aqui, ó. Aqui já tá aparecendo uma ideia de causa aqui. Aí, continuando, na letra E. Eu achava que ela ia reclamar do preço, mas ela me entregou o dinheiro. Oh,
O mas aqui, ó, o mas, eu achava que ela ia reclamar, mas ela me entregou o dinheiro. Então, veja que aqui, ó, nós temos uma adversidade. Então, veja, só fazendo a leitura da primeira parte aqui, ó, que é a primeira lacuna que nós, digamos, a primeira opção que nós temos aqui, ó, só fazendo essa leitura, você já consegue perceber o quê? Que é a letra D. Não precisa nem olhar as outras, tá? O que que eu digo isso? Gente, nós temos questões, ó, são questões longas, sabe? Com alternativas longas. Se você na prova for ler todas elas, uma por uma, analisar uma por uma, você perde muito tempo. Então, veja com essa questão aqui, só olhando a primeira opção ali para identificar a causa, se eu sei, aí tem que perceber o enunciado. Respectivamente, é na ordem, naquela sequência. Não pode ter inversão ali. Então, quer dizer que o primeiro tem que ser uma causa. E a única que tem causa é a letra D. Agora eu vou explicar a letra D aqui melhor, ó. Vamos lá. Tá assim, ó. Não segurava na cintura, quero nadar. Até arde o olho, mas é um sentimento gostoso de quase voar. Veja, ó, quase voar. Esse quase, ele intensifica, né, ó, de quase voar. Então, ele está intensificando. Não é só gostoso de voar, mas de quase voar. Aí depois, eu disse que, pois é, de novo. O que que é reiterar? Reiterar é você reafirmar alguma coisa, tá? Então, ó, disse de novo. Então, realmente, ó, na letra D, nós temos sequencialmente causa, intensidade e reiteração. Então, letra D nessa resposta aqui. Tudo bem? Essa é a ideia, gente. Olha como é importante que você entenda, então, o enunciado. Eu falo muito isso nas aulas. E eu gosto muito de repetir isso. Olhe o comando da questão, gente. Olhar o enunciado. Quando eu falo comando, eu falo do enunciado. Entender o enunciado é metade da questão. E faz com que você não perca tempo. Então, quando você entende que, respectivamente, tem que ser naquela ordem. Aí você tem lá, primeiro é causa. Você vai encontrar, então, o primeiro para verificar qual é a causa. Achei a letra D, pronto. Aí eu respondo a letra D. Percebeu? Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta aqui. Maravilha, ainda não. Muito bem. Elielson, bom dia também. Maravilha. Isso aí, gente, ó. Muita coisa importante que a gente aprende, claro. Ó, em português eu falo assim, português é detalhe, tá? No português você percebe que chega um momento que você viu todo o conteúdo e você tem que agora olhar os detalhezinhos, o enunciado, se tem alguma pegadinha, vai ficando malandro em relação à língua portuguesa. Maravilha. Agora, vamos à nossa próxima questão aqui. Temos o seguinte, ó. Considerando que a linguagem do texto nem sempre segue o padrão normativo. Olha só, lembra que na leitura nós já marcamos aqui, ó, o tava é informal, tá? Nós temos depois esse pois é, que é uma marca de fala. Então, veja, a gente percebe que realmente isso aqui acontece sim. Então, vamos lá, ó. Pode-se concluir corretamente que uma das intenções do uso desse recurso é. Então, é assim, ó. O que aconteceu? Quando você não segue o padrão normativo, você tem o quê? Aqui nós temos o uso de linguagem formal versus uma linguagem informal. Então, a banca quer que você identifique o seguinte, ó. A gente percebe que o texto usa em momentos linguagem informal. E ele quer saber o seguinte, qual é o objetivo de o autor usar no texto uma linguagem informal? Então, ele quer saber que você identifique qual é o objetivo de agora o autor usar uma linguagem informal. É isso que a gente vai identificar agora. Então, veja só. Nós temos assim, ó. Expor as atitudes contraditórias da narradora, como comprova o trecho. Fiquei olhando para todo lado, o celular quase sem sinal. Tá. Atitude contraditória. Contraditória, gente, é quando são coisas que não combinam. Tá? Não tem contradição no texto, né? A gente já percebe que ela está muito feliz porque ela conseguiu comprar a moto e ela queria trabalhar de mototáxi. Agora, no texto ali, ó,
Fiquei olhando para todo lado, o celular quase não. Isso é uma medida contraditória? Não, né? Aqui ela está, o quê? Preocupada. Lembra que no texto ela está preocupada. Por quê? Porque ela está ali perdida e não sabe para como sair dali, tá? Então, nada a ver, letra A. Vamos para a letra B. Enfatizar as limitações expressivas da linguagem coloquial. O texto usa a linguagem formal para enfatizar as limitações expressivas da linguagem coloquial, como comprova o trecho. Imagina se levo minha moto zerada. Não, né? Ó, não existe limitação expressiva da linguagem coloquial. O que existe é a forma de você se expressar. E é diferente, tá? Na realidade, ó, podem pensar assim, a linguagem coloquial não tem limitação expressiva, tá? A linguagem coloquial, ela tem não vou dizer que é limitação. A linguagem coloquial, ela tem contextos. Então, por exemplo, ali o que vai acontecer é que o entendimento, por exemplo, quem ouviu ou quem lê o texto, se nunca teve contato com a expressão, é moto zerada, o que é moto zerada? Então, talvez o que pode acontecer é uma limitação em relação ao entendimento do interlocutor, mas não limitação expressiva, tá? Então, essa aqui deu uma viajada aqui, sim. Letra C. Evidenciar a inépcia da narradora, como comprova o texto, tá? Então, veja só. Aí, você olha assim no texto, o que é isso? Ele coloca ali a palavra inépcia e você pensa assim, o que é isso daqui, tá? Inépcia, tá? Claro que a banca de vez em quando gosta de umas palavras estranhas, tá? A palavra inépcia, vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Inépcia seria, por exemplo, falta de inteligência, tá? Ó, tá? Ou então, estupidez, como se fosse assim, ó. Falta de inteligência, estupidez. Agora veja, feliz demais me sentindo que nem a passarinha na moto. Isso é falta de inteligência? Nada a ver, né? Nada a ver. Letra D. Imprimir um tom lírico à narrativa, como comprova o trecho. Comprei uma moto que estava na promoção e saí de lá dirigindo. Gente, quando você fala em tom lírico, tá? Um tom lírico aqui, pense, o lirismo tem a ver muito com a ideia de retratar as emoções, tá? E não comprei, estava na promoção, sei lá, dirigir. Isso aqui é um fato, não tem nada a ver de tom lírico aqui. Letra E. Retratar a maneira de ser da narradora, como comprova o trecho. Ela me olhando impaciente, mas eu estava juntando a cara para falar que era R$ 10. Veja, eu usar assim, eu estava juntando. Isso é a forma como a narradora fala. Eu juntando a cara para falar é a forma como ela se comunica. Então, realmente, tem a ver muito com o jeito de falar e de se portar a narradora. Então, a letra E ainda fica a mais adequada que a gente tem ali, tá? Então, por isso que a letra E, entre as opções de resposta, ainda é a resposta mais adequada ali, com certeza. Muito bem. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a frase elaborada a partir das ideias do texto traz as formas verbais empregadas de acordo com a norma padrão. Então, agora a gente vai ter que olhar o seguinte, como o texto em relação às formas verbais. Aqui, ó, veja que o enunciado é genérico, então você vai olhar tudo. Conjugação, geralmente a parte de conjugação ali, tá? Se o verbo tá certo ou não, fica atento a verbos regulares e irregulares. Então, tem que olhar como o verbo se apresenta. Identifique o sujeito para você fazer a relação adequada também ali. Então, vamos lá. Tá assim, ó. A narradora deve perceber que, contanto que contenha o desespero, conseguirá voltar à cidade de onde parte para sua primeira viagem. Tá, vamos pensar agora na relação entre os verbos aqui. Ele quer que você encontre uma em que as formas estão adequadas, tá? Então, veja só. Tá assim, a narradora
deve perceber que, tá, ó, deve é presente. Vou marcar aqui agora para vocês aqui com marca-texto, ó. Deve perceber que, contanto que contenha o desespero, conseguir voltar à cidade de onde parte. Ó, deve presente contenha, tá no presente mais do subjuntivo, conseguirá é pretérito e parte é presente de novo. Veja que tá meio estranha. A narradora deve perceber que, contanto que contém o desespero, e o contanto que, olha que estranho aqui, ó. Contanto que, isso aqui é uma condição. Contanto que contém o desespero, conseguirá voltar, isso aqui é passado. Bem estranha a letra A aqui. Letra B. A narradora deverá perceber, olha que vamos marcar os que assim que contém o desespero, conseguirá voltar à cidade de onde havia partido para a sua primeira, deverá perceber futuro, que assim que contém, que é presente, veja que não deu certo aqui também, ficou estranha em relação aqui. C. A narradora devia perceber, passado, que desde que contesse, não, né? Ó, desde que contivesse, seria assim, ó, contivesse, se fosse fazer a conjugação correta. Aqui também tá estranho aqui, o desespero, iria conseguir voltar à cidade de onde partiu, também tá estranha a letra C. Letra D. A narradora deveria perceber que, tão logo contivesse o desespero, conseguiria voltar à cidade de onde partira para a sua primeira viagem. Olha que interessante, ó. A narradora deveria perceber que, tão logo contivesse o desespero, conseguiria voltar à cidade de onde partira, ó. Esse iria, aqui a gente tem a correlação verbal, ó. Eu iria se pudesse, eu faria se conseguisse. Então, veja, ó. A narradora deveria perceber que tão logo contivesse, conseguiria voltar à cidade. E esse partir é de onde havia partido. Veja que essa letra D, aparentemente, parece que a leitura fica um pouco melhor. Letra E. A narradora devia ter percebido que depois que contera, devia passado, que tivesse contido, teria conseguido de onde partia. Então, a única que deu certo aqui, ó, é a letra D, tá? Aqui a gente tem uma questão que trabalha com a relação entre os verbos. Então, veja, na leitura, perceba que quando você entende isso, tem que manter mais ou menos a mesma dinâmica. Ali nós temos o se eu pudesse, sairia, se eu entendesse, gostaria. Então, veja que eu tenho esse seria, que é uma correlação verbal muito comum no português, tá? Então, realmente, a letra D, entre todas as outras opções ali, é aquela que ficou mais adequada como resposta. Muito bem. Agora, nossa próxima questãozinha aqui, ó. Temos aí um texto. Veja que nós temos aqui um texto. Ele tem algumas lacunas aqui, tá vendo aqui, ó? Nós temos uma lacuna aqui, mais uma lacuna aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Ó, é um texto tirado da internet, né, ó? Max Flex aqui, fala sobre o sono REM, tarará, então vamos lá. Aí ele coloca pra você assim, ó. Para que haja coesão entre as ideias, as lacunas do texto. Então, a gente vai fazer o que primeiro? Apareceu um texto com lacunas, não vai ler o texto de cara. Primeiro, faça o quê? Tente identificar a questão que possui as lacunas, tá? Então, é assim, ó. Apareceu para você na prova uma questão com um texto com lacunas. Primeira coisa que você faz, encontre a questão que tenta completar as lacunas. Para você daí ter o texto completo, né? Conseguir entender o que o texto traz de informação ali. Então, veja. Essas 5 trazem lacunas. Olha a questão 6. A questão 6, aí sim, ela trabalha com uma questão para você entender o texto, perceba? Aí na questão 7 já vai com outra situação aqui, mas olha como é importante que você já perceba assim, ó.
Então, o que que você vai cuidar? Nós vamos primeiro olhar, ó, nós temos aqui, ó, 4 lacunas, né, ó. Vou marcar aqui com um numeral para ficar mais fácil, ó. Vamos fazer assim. Peraí, deixa eu apagar aqui, ó. Então, nós temos a lacuna número 1, a lacuna número 2, aí temos a lacuna número 3 e número 4 ali. Deixa eu apagar só aqui primeiro. Aí temos a lacuna 3 e a lacuna 4. O que que você vai olhar primeiro? Você vai olhar na lacuna 1, o que que ela tem de construção ali para você tentar já completar a lacuna 1, de cara, tá? A ideia é essa. Então, veja comigo, tá? Assim, ó. Eu vou ler pelo menos o trecho, ó. Um exemplo são aqueles cochilos rápidos, período de 1 a 5 minutos. Podemos acordar com qualquer barulho que aconteça no local. Então, veja assim, ó. Um exemplo são aqueles cochilos rápidos. Então, o que que a gente tem de informação aqui, ó? Cochilos rápidos, período de 1 a 5 minutos, e daí nós temos um verbo na sequência, tá? Então, nós temos o quê? Uma relação entre cochilos, que é um substantivo, período, que é um substantivo, e podemos acordar, que é verbo, tá? Então, nós temos aqui, ó, substantivos, e depois temos um verbo. Isso influencia muito, claro. Aí, eu vou primeiro para a primeira lacuna. Vamos lá aqui, ó. Tá assim, opções que a banca dá para você de resposta, ó. Com o qual, no qual, durante o qual, com o qual e durante o qual. Veja que nós temos assim, ó. Período de 1 a 5 minutos, podemos acordar. Período aqui, ó, o substantivo período que você tem ali, ó. O substantivo período te dá uma ideia de tempo, tá? Então, o que que a gente poderia usar como resposta? Período com o qual podemos acordar? Não. Período. Aí veja, coloca assim, ó. Ele coloca para você, com o qual não? Você vai acordar com alguma coisa? Com o período? Não, né? Então, veja. Ideia de tempo. Você tem aqui, ó, o durante, que dá ideia de tempo. Lembra que o durante dá ideia de tempo? Ah, muito bem. Então, ó, você já pensa assim. Durante o qual podemos acordar. Ó, no período de 1 a 5 minutos, durante o qual podemos acordar. Veja que aqui parece que ficou mais interessante essa resposta aqui. Aí, no qual podemos acordar, você não acorda no tempo, você acorda durante ele. Então, veja, sei aí até agora ficaram muito mais adequados. Voltando aqui, ó, se você coloca assim, ó, durante o qual, eu coloquei durante. Deixa eu arrumar aqui, ó. Veja que o durante fica muito bom, ó. Durante o qual podemos acordar com qualquer barulho. Beleza. Aí, continuando. É mais difícil acordar o indivíduo e é aquele estágio tal. Se somos interrompidos, não conseguimos nos concentrar em nada. Aí tá assim, ó. E é aquele estágio tal. Se somos interrompidos, não conseguimos concentrar em nada. Então, veja só, opção de resposta aqui, ó. E é aquele estágio conforme o autor. Aquele estágio em que, olha, o em que fica bem mais adequado, ó. É aquele estágio em que não conseguimos. Veja, aquele estágio conforme não conseguimos. Então, perceba aqui, ó, a letra I até agora parece melhor. Vamos ver se cabe agora o por isso aqui, ó. Veja, no terceiro estágio, a profundidade do sono é menor. Por isso, o I é o momento ideal, deu bem certinho. E aqui eu tenho o cujo. Ó, uma dica para vocês aqui do cujo, ó. Para eu usar o cujo, porque ele deixa o cujo no final aqui, né? Veja, ele coloca para você aqui. O cujo tem uma característica bem particular. Para que esteja certo o uso dele, você tem que ter um substantivo antes e um substantivo depois, tá? Para que realmente fique certo o uso do cujo. Isso não acontece, por exemplo, com o qual, por exemplo. Então, vamos lá, ó. Tá assim, ó. Veja só. Somente depois de passarmos pelo quarto estágio, cujo estado é de profundo relaxamento, ó. Estágio, estado. Perfeito. Então, ó, letra E, certinho essa resposta aqui, tá? Então, veja,
Também é uma questãozinha que ela dá um trabalhinho ali, mas a gente consegue chegar à resposta, fazendo as adaptações necessárias ali. Muito bem. Vamos lá agora, próxima questãozinha aqui. 6. Considerando tipos e gêneros textuais aqui, é correto afirmar que o texto selecionado é predominantemente. O que é predominantemente? Que fica mais em evidência, tá? Quando você fala assim, é predominantemente, o que é que está em evidência, tá? É isso que a gente tem que perceber nessa questão aqui. Então, veja, nós temos o seguinte, olha o que a banca dá para você aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, injuntivo, tá? O que ele quer que você verifique agora? A tipologia textual. Vamos aproveitar só para explicar um pouquinho cada uma delas, tá? Aproveitando aqui essa parte aqui, ó. Narrativo, tá? Ó, o narrativo sempre vai ser o quê? A ideia é fazer um relato, é relatar alguma coisa, tá? Deixa eu colocar com um verbo aqui, ó. No narrativo, a intenção principal é relatar alguma coisa, tá? Nós temos que ter personagens, por exemplo, nós temos que ter uma ação, então é assim que a gente tem que ter narrativo. Expositivo, a intenção dele é informar. Então, você vai ter, por exemplo, assim, definições, conceitos, tá? Isso que vai aparecer aqui. O descritivo, a intenção é detalhar alguma coisa. Você vai encontrar muito o emprego de adjetivos. Argumentativo, a intenção é opinar. A intenção principal é você ter um texto em que você vai opinar. Então, você vai ter aqui ponto de vista marcado acerca de um assunto. E o injuntivo é de dar ordem. Vou colocar aqui para ficar mais clara a informação, ó. É de dar ordens, tá? Aqui. E você vai encontrar muito com frequência o emprego do imperativo, né? Que é ele que dá ordem aqui. Então, veja, nós temos aqui algumas situações importantes acerca da tipologia textual, tá? Então, você vai observar aqui essa regra da tipologia textual aqui. Então, veja. Aí, eu vou voltar para o texto, né? Vamos ler o texto agora? Olha o que tem pra gente aqui, ó. Na fase NREM, o sono divide-se em 4 estágios, todos essenciais para uma boa noite de sono. O primeiro estágio é a fase da sonolência, em que começamos a sentir as primeiras ações de sono, e a principal característica desse estágio é que será fácil acordar. Um exemplo são aqueles cochilos rápidos, período de 1 a 5 minutos, durante o qual podemos acordar com qualquer barulho que aconteça no local. No segundo estágio, que dura geralmente de 5 a 15 minutos, a atividade cardíaca reduz drasticamente os músculos, entram em estado de relaxamento e a temperatura do corpo cai. É mais difícil acordar o indivíduo e é aquele estágio em que, se somos interrompidos, não conseguimos pensar em nada. No terceiro estágio, a profundidade do sono é menor. Por isso, é um momento ideal para acordar de uma soneca, pois já relaxamos o corpo e estamos prontos para recuperar gradativamente nossa atenção. Ao atingirmos o quarto estágio, podemos dizer que dormimos em lugar de apenas cochilamos. Somente depois de passarmos pelo quarto estágio, cujo estado é de profundo relaxamento, é que entramos na última etapa do sono, o sono REM. Tá, então vamos lá. Eu estou narrando alguma coisa aqui com personagens? Não, né? Tem nada de informação aqui de personagens, tá? Não, ó, caracteriza por conter um depoimento, não tem depoimento de ninguém aqui, tá? E a narração não é linguagem objetiva, é linguagem subjetiva. Expositivo. Caracteriza por conter explicações, veja que ele dá explicações acerca do sono de uma forma objetiva, ou seja, muito clara. Então, a letra B parece que deu certo aqui. Descritivo. Ele contém uma prescrição de condutas? Não, né? Nada a ver. Argumentativo. Ele traz no texto diferentes pontos de vista, ele nem traz ponto de vista aqui. E no injuntivo, tem dados acadêmicos? Não. Ó, a única que dá certo é a letra B aqui, tá?
Então, veja que a tipologia textual você tem que perceber muito bem pela lógica do texto. Continuando agora, próxima questãozinha. Aí tá assim, ó, eu vou ler direto aqui para esse comando aqui, que tá aqui, ó. Para que o texto esteja em conformidade com a ortografia e a acentuação previstas pela norma padrão, algumas das palavras destacadas devem ser reescritas. A forma correta encontra-se na alternativa. Então, veja só. A banca coloca para você aqui, ó, as que estão destacadas. Creem, supérfluo, exceções, tudo mais. Primeiro ponto. Vamos olhar aqui essa primeira palavrinha aqui, ó, creem, tá? Anote lá que nós tivemos uma mudança no acordo ortográfico. É assim, ó. O novo acordo. Tudo que tiver, por exemplo, leem, vou, tá? Antes nós tínhamos acento, antes. Com o novo acordo, ó, caiu o acento, tá? Então, o certo é escrever creem sem acento. Realmente, literalmente sem acento aqui, tá? Muito bem. Então, quer dizer que a letra, esse creem tá certo? Sim, o creem está perfeito aqui. Ou seja, ó, não é para eu colocar acento aqui, ó, tá vendo? Já matamos ali, ó, a letra B e a letra C de cara. Aí você olha assim, supérfluo, exceções, assim, puxa, mas tá, não tá muito fácil, não. O que você vai cuidar agora? Olha só, você tem lá supérfluo. Supérfluo é uma coisa que eu já vi muito em pessoas escreverem, mas o certo é superfluo. Ó, é assim, ó. Superfluo, tá? Não é supérfluo. Não existe supérfluo, tá? É superfluo. Então, quer dizer, ó, que realmente eu tenho que corrigir esse daqui. Veja que na letra A já tem aqui o supérfluo. Ah, ó, tá aqui, ó. Na letra D não aparece, opa, na letra I aparece aqui. Maravilha. Aí depois, exceções. A eterna palavra que tem muitos erros, né? Exceções, gente. A palavra exceções é com C cedilha, tá? Ó, é aqui, ó. Exceções, exceções. Muito bem. Aí depois na Constituição nós temos prescindem. Prescindem, tá certinho, tá? É com SC aqui, sim. Ansiosos. Ansiosos é com S, ó. Ansiosos aqui, tá? Factível. Factível é com acento, ó. Factível. Ó, deveria ter acento aqui. E depois temos contraproducente, tá certo. É tudo junto mesmo. E não é privilegiados, é privilegiados aqui, ó. Então, na letra A, tá? Eu tenho tudo certinho. Então, quer dizer que eu tenho que corrigir esse supérfluo, exceções aqui, ansiosos e o privilegiados. Os outros estão certos, né, ó. Então, veja, prescindem tá certo, contraproducente tá certo e factível tá certo, tá? Questão de ortografia mesmo. Vamos lá, próxima questãozinha aqui, nós temos um texto de apoio. Ó, veja que tem um texto de apoio aqui. Um texto foi publicado em junho de 2020, aqui, a Mariana Vick, Nexo Jornal. Aí nós temos uma questão que você vai ter que ler o texto, porque é uma questão de compreensão aqui. E depois ele vai para a questão de gramática. Vamos lá, então, ó. Qual é o papel de um museu que conta histórias de vida? Tá? Pergunta, qual é o papel de um museu que conta histórias de vida? O Museu da Pessoa foi criado em 1991 com o objetivo de registrar e preservar histórias de vida de todo e qualquer indivíduo. Olha, ele já fala para você aqui, ele traz uma pergunta aqui, né, marcada, e já traz o Museu da Pessoa aqui. O que ele faz? A ideia é valorizar essas memórias e torná-las uma fonte de compreensão, conhecimento e conexão entre as pessoas, dos narradores aos visitantes que isso atrai. Então, veja, aqui qual é o objetivo desse museu, a ideia que ele possui. O Museu da Pessoa é colaborativo, ou seja, qualquer pessoa pode se voluntariar para contar sua história. Todas as pessoas que se dispõem a falar são entrevistadas por colaboradores da instituição, que durante longas conversas buscam estimular os participantes a lembrar os detalhes de sua trajetória. É possível encontrar nos arquivos histórias de professores, poetas, comerciantes, trabalhadores rurais,
de variadas idades e regiões do país. Então, veja, qualquer pessoa pode se voluntariar. Aí dá para você exemplos aqui, ó, qualquer pessoa mesmo. A curadora e fundadora do Museu da Pessoa, Karen Workman, teve a ideia de criar a instituição no fim dos anos 80, quando participou de um projeto de entrevistas com imigrantes no Rio e percebeu que os depoimentos ouvidos ajudavam a contar a história mais ampla do país. Mais de 20, então veja, aqui é de onde surgiu, né? De onde surgiu a ideia desse museu aqui, tá? Desse Museu da Pessoa. Mais de 25 anos depois da fundação do museu, Workman pensa o mesmo. A história de cada pessoa é uma perspectiva única sobre a história comum que todos nós vivemos como sociedade, disse a curadora ao jornal Nexo. Para Workman, as narrativas do acervo podem fazer o público do museu não só conhecer a vida de outras pessoas, mas também aprender sobre o mundo e a sociedade com o olhar do outro. Abertas a outros pontos de vista, as pessoas transformam o mundo, o seu modo de ver o mundo e criam uma sociedade mais justa e igualitária. Então, veja, aqui ela fala sobre o que o museu faz aqui. Muito bem. Agora, de acordo com o texto, as narrativas pessoais registradas, ó, as narrativas pessoais. Lembre-se de aqui, ó, qualquer pessoa pode se voluntariar, entendeu? Então, por isso que ele traz a gente essa ideia aqui. Muito bem. Então, as narrativas pessoais no Museu da Pessoa permitem que, vamos lá, letra A, sejam valorizadas as memórias de um indivíduo que, além de ensinar e conectar as pessoas, ainda contribuem para contar a história de uma sociedade. Ó, veja só. Aqui ele fala pra gente aqui, depois, veja na fala dessa curadora, o que ela traz de informação pra gente aqui, ó. A história de cada pessoa é uma perspectiva única sobre a história comum que todos nós temos na sociedade. Então, veja, ó. As narrativas do acervo podem fazer o público do museu não só conhecer a vida de outras pessoas, mas também aprender sobre o mundo, a cidade, com o olhar do outro, tá? Abertas a outros pontos de vista, as pessoas transformam o seu modo de ver o mundo e criam uma cidade mais justa e igualitária. Então, veja, ó, sejam valorizadas as memórias de um indivíduo que, além de ensinar e conectar as pessoas, contribuem para contar a sociedade. Ó, letra A parece que tá legal aqui. Letra B. Se faça uma extensa e profunda revisão da história recente do país, não, né? Sobre a vida de pessoas célebres, não, né? De grande relevância, não é qualquer pessoa. Seja redimensionado o papel dos museus da arte contemporânea, ainda que o projeto careça de reconhecimento social, redimensionado, não. Se conheço a história da vida dos imigrantes, não, né? Qualquer pessoa. Seja reavaliado o termo museu, não, né? Então, veja que realmente a letra A aqui ainda fica a melhor resposta para essa daqui, tá? A letra A ainda fica a melhor resposta. A gente percebe que a letra A traz pra gente muito bem o que o texto traz ali. Muito bem. Na 9, nós temos o seguinte, uma 9 é uma questão de gramática mesmo, ó. De acordo com Bechara, lembre que Bechara é um gramático. Uma oração subordinada adjetiva pode ter valor explicativo ou restritivo, a depender do fato de ela modificar ou não a referência do antecedente. Com base na distinção feita pelo autor, assinale a alternativa em que está destacada uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, aqui a gente, claro, além do significado, a gente tem também um tipo de marcação aqui. Primeiro, para que você tenha uma oração subordinada adjetiva, nós temos alguns pontos aqui, ó. Para que tenha uma adjetiva, ela vai iniciar por um pronome relativo. Então, isso aqui já é a regra dela. Para que ela seja restritiva, ó, vamos lembrar, a restritiva, ela aparece sem nenhum tipo de pontuação, tá? E a explicativa, ela aparece o quê? Com uma marca de pontuação aqui, tem que ter, tá? Então, vamos lá. Agora, observando os elementos que nós temos aqui, ó. Na letra A, percebeu que
Aí, abertas a outros pontos de vista. Tá, vamos lá. Você perceba que nós temos, não tem nenhum pronome aqui, nada, mas tem uma vírgula que aparece aqui. Todas as pessoas que, colaboração que aqui, e tem vírgula aqui antes do que, e depois, ou seja, qualquer pessoa. Veja que nós temos qualquer aqui que não é pronome. Então, vamos lá. Ó, e percebeu que, e percebeu isso. Esse que aqui é uma conjunção subordinativa e integrante, tá? A conjunção integrante, ela inicia uma oração que ela é substantiva e não adjetiva, tá? Então, não dá para se letrar, não. B. Abertas a outros pontos de vista, as pessoas transformam seu modo de ver o mundo, ó. As pessoas abertas, ó. Não tem nada aqui de oração, aqui não tem verbo, então nada a ver aqui. C. Todas as pessoas que, uma dica para você, ó. Quando você tem um que e ele é um pronome relativo, eu consigo trocar por o qual, os quais, a qual ou as quais. Todas as pessoas as quais se dispõem a falar. E veja que não tem nada de pontuação aqui, ó. Então, aqui nós temos uma oração adjetiva restritiva. Aí, colaboradores, os quais durante longas conversas. Aqui eu posso trocar por os quais. Só que eu tenho uma vírgula aqui antes. Então, aqui nós temos uma explicativa. E aqui não tem nada, né? Ou seja, é para explicar esse qualquer um pronome, nada a ver aqui a letra I, tá? Então, letra C mesmo. Continuando. Considere as passagens do texto. Então, tá assim, ó. Aí, claro, vamos observar o que a banca tem do comando aqui como enunciado, né? Olha muito bem enunciado aqui, ó. Com base nas regras de pontuação, é correto afirmar que as vírgulas presentes nos trechos. Vamos entender agora o que fazem as vírgulas, tá? Então, vamos lá. No 1 tá assim. O Museu da Pessoa é colaborativo, ou seja, ó, aqui, ó, quando eu tenho assim, ó, ou seja, e vou aproveitar, ó, isto é, quer dizer, ou melhor, são expressões o quê? Explicativas, tá? São expressões que trazem uma explicação, ó. Ou seja, o que é colaborativo? Tá, o que é colaborativo? Qualquer pessoa pode se voluntariar. Então, veja que é uma expressão aqui, ó, explicativa, tá vendo aqui, ó? Não é coordenada, não é corretiva, não tá corrigindo nada, tá? Então, veja, já não dá para ser nem a A, nem a B e nem a E. Vamos lá. A curadora e fundadora do Museu da Pessoa, Karen Workman. Tá, o que é isso daqui, ó? Quem é a curadora e fundadora? Karen Workman. Eu estou esclarecendo quem é. Então, isso daqui é o quê? Um aposto, tá? Ó, veja, aposto aqui. Não é vocativo, tá? Não tô chamando a pessoa aqui. Aí, depois, mais de 25 anos depois da fundação do museu. Tá, quando é que ela pensa o mesmo? Mais de 25 anos. É uma expressão de tempo, então, adjunto adverbial. Ou seja, letra D, a única resposta aqui, tá? Veja que não é uma questão tão difícil, claro, se você entende pelo menos a lógica de que a pontuação, ela sempre tem que ter uma justificativa. Nunca num texto você vai usar uma pontuação assim de forma aleatória. Ah, eu vou usar a pontuação. Não, a pontuação, ela sempre aparece quando há uma justificativa para isso. Se aparecer uma vírgula, um ponto final, qualquer pontuação que apareça no texto, tem que haver sim uma justificativa para que ela aconteça. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá então? Próxima questão. Assinale a alternativa correta quanto à norma padrão de concordância verbal, tá? Se olhar assim, em conformidade com o manual. Gente, concordância verbal é concordância verbal, tá? Não existe uma regra diferente, sempre vai ser concordância. E a concordância verbal,
ela se dá como? Na relação o verbo concorda com o sujeito. Então, para a gente observar agora a concordância verbal, o que você vai identificar? Você vai simplesmente olhar para os verbos, ó. Tá assim, ó. Existe, entrevistam, daí teve. Ó, você vai pegar todos os verbos que estão conjugados aqui, tá? E vai fazer o quê? Vai verificar se realmente os verbos eles estão de acordo, tá? Em relação à ideia da concordância verbal aqui. Então, vamos lá. Ó. Letra A. No Museu da Pessoa existe colaboradores? Não, né? Existem colaboradores. Colaboradores existem, tá? E que entrevistam? Quem é que entrevistam? Os colaboradores. Então, tá certinho aqui o entrevista. Letra B. Workman teve. Realmente, quem teve, né? Ela. Maravilha. A ideia de criar o museu quando participou. Quem participou? O Workman. De um projeto no qual se entrevistavam imigrantes, ou seja, imigrantes eram entrevistados. Perfeita aqui a letra B. C. O mundo e a sociedade torna-se, não, né? O mundo e a sociedade tornam-se objeto de conhecimento quando se conhece a vida, quando a vida é conhecida, tá certo aqui. D. Histórias comuns das pessoas compõem o Museu da Pessoa. E na letra E, no Museu da Pessoa, tratam-se de questões? Não, trata-se de questões relevantes, tá? Você tem aqui um sujeito indeterminado. Então, realmente, só a letra B como resposta aqui. Maravilha? Próxima questãozinha. Bechara define as conjunções coordenativas como aquelas que reúnem orações que pertencem ao mesmo nível sintático. Nesse sentido, é correto afirmar que a alternativa em que a conjunção coordenativa aparece em destaque. Resumindo, aqui é com esse conhecimento de conjunção. Gente, conjunção é importante para qualquer prova, qualquer área, não importa a área. Então, conheça quais são as conjunções coordenativas, quais são as conjunções subordinativas, quais são elas, como elas se organizam, e tem que saber olhar para a palavra. Ah, isso aqui é uma conjunção. Eu tenho que saber disso. Não é opção, tá? E a questão traz expressamente esse conhecimento, para exigir esse conhecimento de você. Que você saiba quais são as conjunções e como elas se organizam. Então, vamos lá. Tá assim, ó. Na letra A, ele tá aqui, ó. O Workman não imaginava que, depois de mais do ano, não imaginava isso, tá? Então, aqui nós temos uma conjunção subordinativa integrante, tá? Eu coloco CSI, mas é uma conjunção subordinativa integrante. B. As duas entrevistas eram feitas conforme. O conforme é uma conjunção subordinativa adverbial. C. A sociedade seria mais igualitária se é uma conjunção subordinativa condicional. As histórias simples e verdadeiras, como ocorre? Conforme ocorre. Aqui, ó, são preservadas como ocorre. Do mesmo modo, né? Na verdade, seria o quê? Esse como aqui, ó, também vem aqui para as conjunções subordinativas adverbiais aqui. E na letra E, histórias de são mas carregam. Opa, o mas é uma conjunção coordenativa adversativa. Letra E, nossa resposta aqui. Muito bem. Próxima. Aí temos uma questão o quê? De crase, ó. Em conformidade com as considerações tal, sobre o emprego do acento indicativo de crase. Você vai lembrar assim, ó. Pense comigo. Crase é sempre a mais a. Esse a é uma preposição e esse outro a ou vai ser um artigo ou vai ser um pronome. Juntou esse a mais a aqui, ó, a com crase, ainda pode ser o plural, tá? As com crase também. Então, você tem que verificar assim,
Para que realmente eu consiga colocar uma crase, tem que haver algo que justifique esse emprego de crase aqui, com certeza. Outra dica importante para você, ó. Se eu tiver a mais masculino, não vai crase. A mais verbo, não vai crase. A mais numeral cardinal, não vai crase. 1, 2, 3, 4, 5. Se o a estiver no singular e a outra palavra no plural, não vai crase. Se eu tiver a mais um ou uma, não vai crase. Se eu tiver o a mais ela, esta, essa ou você, não vai crase, tá? Algumas regrinhas, só umas dicas para você aqui. Então, vamos lá, ó. Veja que nós temos o seguinte, ó. Vamos primeiro fazer a primeira lacuna, ó. A primeira lacuna tá aqui, ó. Tá vendo? Tem A com crase e A sem crase aqui. O que você vai fazer primeiro aqui? Olha a opção aqui, ó. O museu da pessoa possibilita a qualquer indivíduo. A mais masculino. Não vai crase, ó. Aqui errado, aqui errado, aqui errado. Então, ou é letra A ou é letra C, tá? Aí depois, devido, veja que eu tenho aqui, ó. Não dá para ser essas daqui, tá vendo? Aqui vamos riscar todas, ó. Sobrou o quê? Então, a primeira lacuna é a e a segunda tem o a ou a no singular. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem que ser no singular. A no singular mais plural não vai crase. Então, quer dizer que não tem crase aqui. Já cheguei à resposta, tá vendo? Aqui não precisa nem pensar com essa daqui. Letra A, nossa respostinha aqui. E última questãozinha, ó. A respeito da colocação dos pronomes átonos, tá? Então, aqui você faz o seguinte. Deve ser considerada correta a frase. Aqui você vai ter aqui, ó. Me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe ou lhes, tá? Esses daqui. E lembre-se de que nós temos o quê? A próclise, que é antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, ênclise depois do verbo, tá? E você vai lembrar que a próclise, ela ocorre quando nós temos as palavras que são palavras atrativas, tá? Então, vamos lá. Na letra A tá assim, ó. Preservar a história de vida é uma forma de jamais condená-las ao esquecimento, ó. É uma forma de jamais condená-las. Opa, jamais as condenar. Tá vendo aqui, ó? O jamais é um advérbio, é uma palavra atrativa. B. Recorrer às histórias de vida. Tem mostrado você. Particípio não admite aqui, ó. Então, se tem mostrado. C. Sempre ajuda-se. Opa, sempre é advérbio, palavra atrativa. Sempre se ajuda. Na letra D. Na busca pela criação de uma sociedade mais justa, quantos se oferecem? Olha, aqui tá certo. É um pronome interrogativo. Então, letra D tá certa aqui. Nos sentimos melhores? Opa, eu não posso começar assim. Seria sentimos-nos melhores, tá? Então, aqui a gente tem uma regrinha bem clássica em relação ao emprego dos pronomes átonos aqui. Então, veja aqui, ó, trouxe aqui, né, 14 questões, uma mais ou menos de cada assunto aí, pra gente poder fazer um pouquinho, mas perceba, claro, você tem que ter, pelo menos, já ter visto a teoria um pouco antes desse assunto, já tem que ter uma noção da teoria, uma base teórica, claro. Português você tem que ter a teoria, não tem jeito. E perceba o quê? Para você resolver as questões de forma bem adequada, tem que ter o quê? Claro, teoria, né? Você tem que conhecer aqui a teoria. Tem que ter um domínio daqueles detalhes do português, das particularidades que nós temos aí. E tem que ter o quê? Tem que olhar muito bem para o enunciado. Perceba que o enunciado é metade da sua questão. Então, fique muito, muito atento ao enunciado, entenda o enunciado, observe o enunciado, porque dali você praticamente já consegue direcionar a forma de responder as questões ali. Tudo bem? Então, gente, ó, só tenho a agradecer, vou deixar aqui o meu Instagram para quem não me segue ainda, ó,
siga-me lá no meu Instagram, Giancarla Bombonato aqui, tá? Já siga-me lá no meu Instagram, eu posto sempre muitas dicas de redação, de português. Aproveite, tá? A gente tem aí sempre muita coisa importante. Aproveite para você, né? Siga meu Instagram, eu coloco muitas dicas bem legais para vocês lá, tá? Estudem bastante, português sempre é importante, né? Nunca é demais, português sempre é uma matéria que você nunca vai perder tempo, né? Qualquer aula que apareça e pode acompanhar que português é feita por detalhes, por dicas, por regras, então você tem que ter muito contato aí para você ficar muito bem, assim, dominar muito bem a língua portuguesa, tá? Aproveite aqui o nosso QR Code, tá aqui, ó, o nosso QR Code aqui, ó. Tá aqui o nosso QR Code. Mire ali a câmera do seu celular, vá lá, veja, né? Conheça o que tem de novidade ali para você, o nosso arraiá aqui do Alphacom, para você conhecer o que tem. Às vezes tem uma coisa que, né, sirva muito bem para você, então tá ali, tá? Nós temos ainda muita aula disponível, aula gratuita. Veja nossa agenda de eventos ali, tá? É importante que você conheça. Nós temos o blog do Alphacom com muita novidade também ali. E acompanhe, tá? O ideal é você estudar até você conseguir a sua aprovação, né? E não desista. Eu sei que é difícil, a gente tem muita concorrência, eu sei, mas você tem que pensar assim, preciso só de uma vaga. Então, tem que estudar muito bem, de forma direcionada, para eu conseguir a minha vaga. Não é fácil, claro que não, mas vale muito a pena. E você pode ter certeza, se você se dedicar, se você tiver planejamento, você com certeza consegue muito bem a sua aprovação, né? Não às vezes no tempo que você quer, mas na hora que você realmente está muito bem preparado. Então, não desista, acredite em você mesmo, tá? Estude bastante e lembre-se, tudo, o seu sucesso depende de você. Não jogue para os outros a responsabilidade. Tudo bem? Então, ó, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.